Muito boa noite, queridos amigos. Estamos de volta aqui em mais um Polêmica Espírita pela Rede Amigo Espírita TV. Estamos aqui, como sempre, muito bem acompanhados pelo nosso querido Paulo Neto, que será aí o responsável pelo interessantíssimo estudo de hoje, intitulado Reencarnação na Bíblia, parte 1, porque tem a parte 2 vindo por aí. Boa noite, Paulo. Boa noite, Arthur. Eu adoro quando você fala que o querido Paulo Neto, eu fico todo vaidoso e tal. Boa noite, Miriam. Boa noite, Shirley. Boa noite, Cláudio. Eu tive que dividir o tema em duas partes, porque não ia ficar longo demais. Nós ia ficar umas 3 horas aqui. Hoje eu não sei quanto tempo vão gastar, mas mais de 1 hora, com certeza, tá? O nosso foco maior será o Novo Testamento. Não vamos preocupar muito com algumas passagens do Antigo Testamento, são mais difíceis, são mais complicadas, então foquei mais no Novo. E eu acho que, inclusive, eu tenho um e-book sobre isso, né, que está lá no meu site, lá na outra. Quando falarmos da segunda parte, nós vamos apresentar o livro, mas quem quiser está lá. Reencarnação na Bíblia mesmo, e quem quiser já ir adiantando alguma coisa em termos de estudar, né? Então a nossa intenção hoje é desenvolver esse tema, muitas vezes trazendo informações que a maioria dos espíritas não conhece, porque, né, Arthur, a grande parte dos espíritas não lê Bíblia, ou quando lê com foco em religiões de origem, então não tem essa visão mais crítica que a gente tem, embora também podemos estar errados nessa visão crítica também, né? Tá certo? Mas com a visão crítica você tem outras ideias e as coisas surgem assim de uma forma muito natural, né? Muito natural. É isso aí. Maravilha! Então, saudamos aí aqueles que já se encontram conosco e aqueles que vão assistir no outro momento. Bem, agora então eu vou disponibilizar aqui justamente os slides que o Paulo Neto vai se utilizar aí na noite de hoje. Muito bem. Podemos ir, então? Pode começar. Vamos lá. A nossa frase inicial é uma frase atribuída a Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. No entanto, essa frase sempre me incomodou porque eu nunca vi nas obras de Kardec essa frase tão literal como está pronunciada ou falada por Kardec. Então, com o tempo, eu acabei descobrindo, até ter uma pesquisa sobre isso, eu descobri que, na verdade, essa frase aparece lá no dome do Kardec, até escrita aqui no alto, em francês, ó, tá vendo aqui? Sim. Essa parte aqui. A frase não é de Kardec, não é de autoria de Kardec, mas o que eu posso afirmar com absoluta certeza, representa o pensamento de Kardec. Isso não tem dúvida nenhuma, entende? Mas como eu sempre digo assim, que dá César que é de César, tá certo? Eu não posso colocar o nome de Kardec debaixo dessa frase, porque não é dele, não tem origem, diz que é lá do Goethe, não fomos lá e não achamos, e não aparece alguma coisa parecida lá com mais ou menos semelhante lá nas obras de codificação, mas no fundo não aparece. Agora, na Revista Espírita, publicada depois de Kardec, lá para o ano, acho que de 1970, por aí, de 1870, melhor dizendo, não, 70 não, 90, vai aparecer essa frase lá no livro, na Revista Espírita, parece que da publicação belga, mas é o teu negócio, muitas vezes a coisa sai espalhando, quando na verdade não é. É uma frase atribuída a Leon Denis, né, Arthur? Que fala que a alma dorme na pedra, quando Leon Denis nunca falou isso, né? Exato. Então, vai caminhando. Mas, assim, o mais importante é que eu queria dizer é o seguinte: representa sim o pensamento de Kardec, isso não tem dúvida nenhuma, tá? Então, o ponto é esse. Então, representa sim. Então, nós vamos desenvolver alguns tópicos. Nós vamos fazer umas considerações iniciais. Nós vamos falar a reencarnação é uma crença muito antiga. Vamos tentar colocar na linha do tempo. A reencarnação entre os judeus, né? A reencarnação para os espíritas, passagens bíblicas que supõem ser contrárias à reencarnação, o que encontramos na Bíblia,
e significado do termo ressurreição na Bíblia. Então, tudo que está na Bíblia aqui, leia-se Novo Testamento. Esse Novo Testamento. Né? Vamos lá. Considerações iniciais. Nós temos aí crenças no porvir, ou seja, depois da morte. Nós temos o niilismo, que é a redução nada. Morreu, acabou, pum, fim de papo, não existe mais nada. Tem uma turma que fala que nós vamos ser como se fosse um pingo d'água, vamos voltar para o mar e vamos ser absorvidos, né? Mas nessa situação nós vamos perder a individualidade, não é mesmo? Uhum. Nós não vamos ser um indivíduo mais. E quem é aquela turma aí toda vinculada às religiões tradicionais que acredita que vai para o céu e para o inferno, viver na ociosidade pela eternidade afora ou no sofrimento pela eternidade afora, né? Tá certo? Então, geralmente a crença de religiosos anti-reencarnacionistas é a do céu e inferno. Os que mais combatem são esses que acreditam em céu e inferno, né? Mas há algo interessante nisso. Veja o resultado de uma pesquisa que encontramos sobre esse tema. Eu achei fantástica essa pesquisa. Já é um pouco antiga em termos de feita, né? Mas eu achei que vale a pena falar dela. Então, no final de 2001, então nós estamos praticamente com 24 anos, né, para arredondar, a pedido da revista Veja, o Instituto Vox Populi fez uma pesquisa, né? E perguntaram às pessoas se elas acreditavam no diabo, uma pergunta, e a outra se creem na vida eterna no paraíso. Em relação se acreditavam no diabo, os católicos, 44% disseram que acreditavam, os evangélicos, 81%. Olha para você ver esse detalhe. Por que os evangélicos acreditam mais no diabo? Porque lá mais fala do diabo que na igreja católica. Não sei se você percebe isso. Tudo lá é diabo. Tudo é diabo. Então os caras vão acreditar mais. Acreditar na vida eterna no paraíso, né? Então 84% dos católicos e 96% dos evangélicos. Mas tem um detalhe interessante. Essa pesquisa apontou o quê? Que uma coisa surpreendente. Para muitos brasileiros, 34%, acreditam que irão para o céu. Uns poucos, 11%, estou falando do Brasil, então, né? 11% que passarão um período de penitência no purgatório, mas agora, nenhum só admitiu a possibilidade de ir para o inferno. Cara, peraí. Você acreditar no inferno para o outro é fácil. Eu quero ver você acreditar que você vai para lá. Uhum. Porque todo mundo acredita no céu e inferno, mas pensando que vai para o céu e não vai para o inferno. Então é uma situação meio estranha, né? Você acredita que é para os outros, né? Uhum. Ué, aí é fácil, né? É fácil. É fácil manter essa crença. Eu gosto muito desse autor. Ele tem um foco muito interessante sobre o cristianismo. Ele é especialista no cristianismo. Tem vários livros publicados, eu tenho a maioria deles lá. Ele foi um ex-evangélico, tá? Que acabou se tornando um agnóstico, sei lá, qualquer coisa assim. Então ele diz o seguinte, no livro Quem foi Jesus, quem Jesus não foi, ele diz o seguinte: a crença em céu e inferno é uma crença não encontrada nos ensinamentos de Jesus ou Paulo, mas inventada tempos depois por cristãos. Então é o seguinte, o que ele está dizendo assim, ó? Olha, nos evangelhos não tem crença, não prega céu e inferno? De onde vocês tiraram isso, então? Deu para entender? Uhum. Porque a ligação que eu quero fazer assim, quem acredita em céu e inferno não acredita em reencarnação. Esse é o ponto. A ligação minha é essa, tá? Por isso que eu estou tratando da questão do céu e inferno, para ficar aí bem entendido. Então, como, por exemplo, podemos conciliar a existência do inferno com o teor desta passagem? É um salmo. Então diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente. Arthur, me explica aí, então, por favor. Se ele não repreende perpetuamente, como é que você vai para o inferno eternamente, meu amigo? Isso aí. Não tem lógica, né? Nem conserva para sempre sua ira. Se ele não conserva a ira para sempre, como é que vai me deixar no inferno para sempre? Não bate, né? Olha agora como que ele fecha. Não nos trata segundo os nossos pecados. Olha para você ver.
Ou seja, ele não é muito rigoroso com o que a gente faz, entende? Nem retribuir consoante as nossas iniquidades, porque se fizer, nós estamos ferrados no popular, tá certo? Aí vem o livro de Jó. São as duas passagens que eu cito do Antigo Testamento que tem a ver com o nosso tema. Então, o amigo dele chamado Eliú, começando a conversar com Jó em função de que ele tinha perdido tudo, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu tudo. Né? Ele estava na miséria lá, cheio de lepra e tal. E ele ficou meio desesperado, então o amigo dele, chamado Eliú, falou para ele assim: olha atentamente para o céu, observe as nuvens que estão bem acima de você. Por que ele disse olhe para o céu? Porque a crença na época é que os deuses ou o Deus morava no céu. Tá? Então ele está falando assim, olha lá para cima. Tipo assim, mais ou menos, veja a nossa distância dele, deu para entender? Ele está muito acima da gente, é isso que ele está querendo dizer. Aí ele vem lá, ó, se você pecar, que mal estará fazendo a Deus? Se você montou crimes, que danos causará está causando para ele? Se você é justo, o que está dando a ele? O que é que ele recebe de sua mão? Aí ele fecha. Sua maldade só pode afetar outro homem igual a você. Sua justiça só atinge outro ser humano como você. Ou seja, o que você faz de bem ou mal, você vai atingir um ser humano que está no seu nível. Não, a Deus você não atinge em absolutamente nada. Então, se tudo que a gente faz não atinge a Deus, por que vai me julgar no inferno? Não fica um negocinho meio sem lógica? Aqui é o seguinte, essa é uma frase muito usada pelos crentes. Ele diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Ele usa, essa frase está na segunda carta de Timóteo, antigamente parece que era atribuída a Paulo, hoje questiona muito a autoria dessa ser de Paulo, tá? Ser de Paulo. Mas de qualquer forma, tá lá, então eles usam, então vamos falar, né? Então toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda a sua obra. Então, peraí. Toda boa obra. Desculpa, para toda boa obra. Então, se a escritura é para corrigir, para educar na justiça, aí eu pergunto, o inferno fica onde nisso aí? E a fim de que o homem de Deus seja perfeito, olha, vai educar para me ser perfeito. Se está educando para ser perfeito, eu tenho a possibilidade de ser perfeito, senão não tem sentido. Então, como é que eu encaixo o inferno aí, por exemplo, a crença do céu e inferno? Mas as coisas são muito interessantes, porque quando você tem um texto bíblico e resolve comparar esse texto com outras traduções bíblicas, meu amigo, aí o bicho pega. Quer ver? As Bíblias aqui, a primeira frase, na Bíblia Mundo Cristão, Novo Mundo, Santuário, Vozes, Ave Maria, Bíblia de Jerusalém, do Peregrino e Pastoral. Então, e bem próximo à Bíblia Shed de Jerusalém. Então está escrito lá assim, toda a escritura inspirada por Deus é útil para instruir. A outra frase, toda a escritura divinamente inspirada. Então vamos lá, toda escritura é inspirada por Deus, divinamente inspirada. Então pode ter escritura que não é divinamente inspirada, Arthur? Possível. Aí tem que a sutileza? Então toda escritura inspirada por Deus é útil. Então tem escritura que pode não ser inspirada por Deus? Ou não? Sim, claro. Agora eu pergunto para você, vamos ver. Agora é a prova dos 9, hein? Para você entender mesmo de Bíblia, hein? Quando Paulo diz, ou suposto o autor, né? Por enquanto, que toda a escritura é inspirada por Deus, que escritura que ele tinha na mão, Arthur? Bem, o Paulo talvez tivesse o conhecimento do Antigo Testamento, né? Então, meu amigo, aí que lascou tudo, então, porque se toda a escritura é inspirada por Deus, o Novo Testamento não é, então. Que ele está falando do que ele tinha. Deu para entender ou não? Então, o que ele tinha é a escritura judaica, a Torá, né?
E não tinha o Novo Testamento, não tinha nada de Jesus tinha. ainda, não tinha nada de carta dele também, pior ainda. É. Então, como é que fica? Então, veja bem, que a falta de raciocínio, né, as pessoas não pensam sobre isso, porque sem falar que toda escritura é inspirada, já está derrubando o Novo Testamento nessa frase. Derruba o Novo Testamento nessa frase. Não é mesmo? Uhum. Então, eu pergunto o seguinte, por que motivo a liderança religiosa combate a ideia da reencarnação apresentando o argumento de que a Bíblia não fala nada dela? Não fala entre aspas, né? A resposta é bem simples. Se defender a existência da reencarnação, perdem a condição de mediadores ungidos, eu devia ter colocado entre aspas, entre os adeptos da religião que abraça e Deus. Deu para entender ou não? Uhum. E daí a Deus, ao poder e dinheiro. Dinheiro. Veremos se realmente está ou não na Bíblia, é o que nós vamos trabalhar para ver, né? Então, atrás disso tem um interesse. E aí o interesse é da liderança religiosa. Então, os adeptos não tem culpa disso, entre aspas, não tem culpa disso, porque são impostas aquelas situações e ele acaba acreditando, entendeu? Cara, mas o interesse maior de não aceitar a reencarnação está na liderança, porque se não existir reencarnação e a vida for um só, a salvação de cada um dos adeptos está na mão de quem? Do líder. E aí, meu amigo, é poder e dinheiro. Não vejo de outra forma. Sinto muito, mas... Uma coisa é certa. Se a gente pesquisar na Bíblia, a palavra reencarnação não vai aparecer. Certo? Mas, de igual modo, a palavra trindade também não aparece. Então, tem uma situação curiosa. A trindade não aparece, eles acreditam na trindade. Então, podia fazer a mesma coisa com a reencarnação, não aparece, mas acreditar nela também. Agora, é 1000 vezes mais fácil eu trazer, ou eu demonstrar, melhor dizendo, que a ideia da reencarnação está na Bíblia do que a ideia da trindade. E aí, como é que fica? Então, vamos lá. Então, o curioso é que na Bíblia é muito mais... foi o que eu disse, né? Os passos utilizados para defender a crença na trindade são, então, vamos falar. Os passos, ou as passagens, que é a mesma coisa, são duas principais. Todos do Novo Testamento. Então, o primeiro dele, e é o mais usado, o segundo nem tanto, é o versículo 19, capítulo 28 de Mateus, onde está literalmente escrito, seria uma fala de Jesus, tá? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Certo? Em João está lá, porque há 3 que testemunham, no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e esses 3 são um só, e há 3 que testemunham na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses são um. Quando está entre parênteses, isso aqui é uma glosa, é uma coisa que não está no texto original, e eles colocaram. Mas vamos lá, se Caio está mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que eles batizavam em nome de Jesus? Por que motivo? Não é estranho, não? Só que quando você vai pesquisar nos manuscritos antigos, não existe Mateus 19, 28, 19. Então, esse versículo foi um acréscimo. Uma interpolação. Interpolação, adulteração, pode dar o nome que quiser. Tá certo? Meu Deus. Então, eles pegam uma adulteração bíblica para sustentar uma tese. Deu para entender? Só que a maioria das pessoas não sabe, não lê, não pesquisa e vai aceitando. Tocando o bonde, né? Como diz o outro, né? Mas é fantástico isso aí. Inclusive, eu tenho um texto sobre trindade, um e-book lá no meu site, eu trabalho tudo isso que a gente está falando aqui. Tá? Vejamos a versão de Marcos, que corresponde a essa de Mateus. Eu pus as duas, eu voltei a citar Mateus para ver qual a relação com Marcos, tá? Só para ver. Então, o que não tem em Marcos? E Marcos, segundo os estudiosos, foi o primeiro evangelho a ser escrito.
ok? Mateus veio depois e, segundo dizem também, Mateus tomou base de muitas passagens de Marcos para elaborar o seu evangelho. Embora a gente está falando Mateus e Marcos, mas esses nomes não designam seus autores, são os nomes que constam de títulos, só isso, tá? Sim. Eu não estou falando que Mateus, que foi discípulo de Jesus ou seguidor de Jesus, né, dos apóstolos, lá, que foi ele que escreveu, não, tá? É tradição, e hoje está muito claro que esses nomes que estão lá não designam seu autor. Então, o que está diferente de um e outro, principalmente? É justamente a expressão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu até ressaltei em vermelho, tá vendo aí a diferença? Sim. Né? Tem nada a ver. Então fica um negócio muito estranho, né? Então, além da divergência do teor entre Mateus e Marcos, temos também o fato de que em Lucas e João o batismo é sequer mencionado. Então, como é que, peraí, tem 4 evangelhos, só um que fala de batismo. Aí, quando você vai no original não seria no original, no documento mais antigo que nós temos dos evangelhos, não tem essa passagem, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como é que fica? Então, complicado, né? E aí, que é a coisa pior, né? Porque nós temos culturas mais antigas do que dos cristãos, né? Porque aí a trindade é cristã, não é dos judeus, que tem a ideia da trindade. Interessante, não é? Os egípcios estão aí, Osíris, Íris e Horus. Isis e Horus. Só que o que a gente percebe aí nessa trindade? É uma família, percebeu? Pai, mãe e filho. Os hindus, o que é? Pai, mãe e filho. O dos cristãos é pai, não sei, e o filho. E aí como é que fica? Tiraram a mãe. Tiraram a mãe, cara. Entendeu? Então, a relação não está batendo. Então, copiaram mal. Copiaram mal. Sinto muito. Eu peguei 2 só. Eu não pesquisei todas as culturas que possam ter essa ideia de trindade. Eu peguei 2, para exemplo. Só isso. Não estou falando que não tem mais. Mas o que nos conta a história é que o cristianismo foi florescer realmente ali no Oriente, né? Constantinopla, naquela região toda ali. Então, recebeu, possivelmente, essas influências, né? Então, se é um ponto tão importante assim, eles acreditam, mesmo não está na Bíblia, e com essa dificuldade toda, e por que não acreditam na reencarnação? É estranho, não é não? Então, a reencarnação é uma crença muito antiga, não é coisa dos espíritas, por exemplo, para ser claro, né? Então, nós temos esse livro da Você é a Reencarnação do Dr. Hernando Guimarães Andrade, que vai falar do livro Fontanes sobre o Egito, menciona uma referência ainda mais antiga da Palingenese, que seria o quê? A antiguidade, 3.000 a.C. Então, o que nós vamos ler lá? Antes de nascer, a criança já viveu. Opa! Aí, antes de nascer, a criança já viveu. E a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Ó, o dia solar. Nasce, morre, nasce. Deu para entender? Isso aí, perfeito. Então tá aí, ué. Comparação perfeita. Perfeita, né? Aí nós vamos pegar dos egípcios, da cultura egípcia, e é bom ressaltar que os judeus, segundo os relatos do Antigo Testamento, ficaram escravos por cerca de 430 anos lá no Egito. Ora, esse período de 430 anos, eu suponho que fica lá mais ou menos, acho que é 35 reencarnações, 35 gerações, qualquer coisa nesse sentido. Pô, você desce a reencarnação passada, você não sabe nem quem são os seus antepassados, cara. E como é que você fica num lugar por tanto tempo, 430 anos, e sai lá com a mesma cultura que entrou? Não é meio estranho? Muito. Então tem essa prancha hoje, né, de papel de Runéfia, né? E assim, então, né, aqui o que está escrito, né? Aliás, uma parte está escrito, porque está escrito muita coisa, né? A verdade manifesta-se pelas reencarnações. Sim. Ó, qual o tempo aqui? 1400 antes de Cristo. Né?
Aí tem ainda dos egípcios o papiro Anana, né, que é de 1320, um pouco mais novo que o outro. O homem retorna à vida várias vezes, mas não recorda de suas prévias existências. Olha o esquecimento das vidas passadas aí, Atom. Olha aí. Exceto algumas vezes em sonho, ou como um pensamento ligado a algum acontecimento de uma vida precedente. No fim, todas essas vidas ser-lhe-ão reveladas. Opa, como é que é? No fim, todas essas vidas serão... Peraí, cara. É espiritismo, é isso que nós estamos falando, tudo, tudo espiritismo, sei. Caraca, entendeu? O papiro Anish é um pouquinho, né? Uhum. Dentre os outros, desses dois aí, né? Porque o período não é meio definido. Os homens não vivem apenas uma vez. E depois desaparece para sempre. Ou seja, viveu, sumiu, né? São inúmeras vidas em diferentes... em diferentes lugares. Nossa. Olha, caraca. Mas sempre neste mesmo mundo. Nem sempre nesse mundo. Desculpa, como é que é o negócio? Nem sempre neste mesmo mundo. Olha. Então, tá falando da reencarnação em outros mundos também? Diferentes cidades, diferentes lugares, em outros mundos? Mas o que o Espiritismo prega? Pluralidade dos mundos habitados. Tá vendo? As portas finalmente se abrirão e veremos todos os lugares que nossos pés percorreram. Ou seja, um dia nós estivermos no mundo espiritual, nós vamos ver todas as nossas vidas passadas e saber tudo que nós fizemos. Tá aí, ó. Entendeu? Para entender? Eu fico impressionado, cara. Muito impressionado com isso. E aí, é o que eu disse, né? Tá aqui, nós temos o registro de onde, tá? No livro Êxodo 12:40, vai falar, né, que os hebreus tiveram escravizados 430 anos. Então, num período... É isso, ó. Aí, agora já deu os dados certos. No período desses, cerca de 12 gerações, então, 35 anos, 2 gerações. Numa expectativa de vida de 35 anos, mais ou menos, né, que não tem muito certo, uns 35, 40, você acha divergência nisso aí, torna-se inconcebível aceitar que os judeus tenham saído do Egito com a sua cultura totalmente livre de qualquer contaminação das crenças e costumes daquele povo. Não tem como, na minha percepção. Posso estar errado, sim, mas na minha percepção não tem como, cara. Não tem como, é muito tempo, é muita geração. Se fosse 10 só, tá certo? Se fosse 10, é muito complicado. Agora, a reencarnação entre os judeus. O professor Abraão Bernardo, aí o nome eu não sei como pronuncia, presidente de uma sinagoga do bairro do Bom Retiro, em São Paulo, diretor da Faculdade de Renascença, a pergunta, então, para os judeus existe a reencarnação? E ele responde dizendo, acreditamos na reencarnação e também na ressurreição dos mortos. Sob a ótica do judaísmo, a reencarnação não tem um momento preciso que conheçamos, mas entendemos que a alma, durante sua existência, passa por um estado de aperfeiçoamento eterno, a purificação, né? Passar pelo mundo terreno para adquirirmos a experiência das coisas, sentimentos, valores e sensações físicas é necessário para o nosso aperfeiçoamento e nossa aproximação com Deus. É justamente o que os Espíritos falam, vocês têm que descer na Terra, trabalhar lá para poder aprender, cara. Aqui vocês... Agora, a ressurreição dos mortos é algo que viria estritamente com a chegada do Messias. E o Messias para ele não é para eles, não é Jesus, né? Seria o momento em que todos os mortos se ergueriam de suas sepulturas, explicando melhor. Parte dessas almas retornaria para dar vida aos corpos de que se utilizaram, e diz aí, crença, né? Segundo os conceitos judaicos, e alguma poderia estar reencarnada, entretanto, na chegada do Messias, ali animaria todos os outros corpos pelos quais já passou. Acreditamos ainda que a alma não é simplesmente humana, o que significa que, em um estágio anterior, ela pode ter vivido em outros reinos, como mineral, vegetal ou animal, podendo reanimá-los também. Muitas imprecisões aí. Mas o foco principal é assim, está aqui a ideia da reencarnação, é esse que é o foco principal. Sim, claro. Não é o que você está pensando, não estou discutindo o que você está pensando. Eu estou falando só, tem a ideia da reencarnação aí. Não é isso? Sim, sim. Agora nós vamos ter um escritor judeu chamado Flávio José, que é praticamente contemporâneo de Jesus, né? Porque viveu de 37 a 103, né?
Ele tem vários escritos que juntou numa obra só, que juntaram numa obra só chamada História dos Hebreus. A capa da que eu tenho é essa aí. Então, num certo momento lá dessa obra, ele vai falar das 3 seitas judaicas que existiam na época dele. Seriam os essênios, os saduceus e os fariseus. E ele fala abertamente e claramente que ele pertencia ao grupo dos fariseus. Certo. Então, ele diz lá, os fariseus julgam que as almas são imortais, que serão julgadas em outro mundo e recompensadas ou castigadas segundo foram neste. Então, o que você fez aqui tem reflexo do lado de lá, tá certo? Uhum. Segundo foram neste, viciosas ou virtuosas, certo? Uhum. Que umas almas são eternamente retidas prisioneiras nessa outra vida e que outras retornam a esta. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ó? Dessas almas, parte delas fica retida no mundo espiritual e parte delas retorna à Terra. Qual a parte que retorna à Terra? A terra, o segundo que dá a entender. Voltar à Terra para eles ali seria o prêmio. O castigo seria ficar lá. Uhum. Deu para entender? Uhum. Embora não é isso que o Espiritismo prega, claro que não é. Mas a ideia da reencarnação está aqui, não tem como discutir. É isso que eu estou querendo trazer. A ideia está aqui. E talvez ele fale eternamente, né? Devido àquilo que os espíritos que estão nessa condição geralmente dizem. Eles têm a sensação de que vão ficar para lá eternamente. E pode até ser que outros retornam a essa, pode ser somente para os profetas, por exemplo. Ou seja, somente os profetas ou os justos estariam. Pode ser. Mas, seja lá o que for, a ideia da reencarnação está aqui. Então, o que nós podemos afirmar? Que na época de Jesus, o povo judeu acreditava na reencarnação. De uma certa forma, se acreditava. Não da forma que nós entendemos, progressiva, deu para entender? Mas acreditava. E para todo mundo. Né? Mas está aí. O registro está aí, né? A reencarnação para os espíritas. Então, é importante para nós. A bem da verdade, para nós, os espíritas, o fato da reencarnação estar ou não na Bíblia não faz a menor diferença. Porquanto a temos como uma lei divina natural, ou seja, a reencarnação como uma lei divina natural, e não como fundamento teológico. Ponto. Uhum. Eu não preciso provar que a reencarnação existe, trazendo texto da Bíblia para provar que existe. Uhum. É isso que eu estou falando. É uma lei natural que não está na Bíblia não está, não faz a menor diferença. A gente usa a Bíblia muitas vezes, por quê? Porque quando eles atacam a crença da reencarnação, eles falam que não está na Bíblia. E atacam porque não está na Bíblia. Então eu vou usar. Eu brinco assim, ó, não faça da Bíblia uma arma, porque a vítima pode ser você. Não é não? Mas ué. Então, Livro dos Espíritos, questão 171. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus, com respeito aos homens de formação moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros mediante novas provações. A razão nula indica e os espíritos a ensinam. Veja bem, é muito fácil a gente ter uma crença forte em Deus e tal, quando certas coisas não acontecem com a gente, ou na nossa família. Então, por exemplo, se você vê um menino cego passando para ali, você acha tudo normal. Não, Deus é justo, beleza. Agora, quero ver se você vai ter essa mesma ideia se o seu filho nascer cego. Aí você vai começar a pensar, por que Deus? Não é não? Por quê? Então, veja bem, você tem um Deus que tem o amor ao infinito, que não consegue nem entender esse amor ao infinito. Por que ele vai fazer com umas crianças nascem perfeitas, outra nasce cega, outra aleijada, surda, muda e vai para aí fora? Por quê?
E mais, teoricamente, quem escolhe o lugar de nascer seria Deus, não é isso? É. Por que me faz nascer lá no deserto, lá não sei de onde, lá que não tem nada, não tem água, não tem nada? Em vez de me fazer nascer lá na Suíça, que tem tudo, né? Então, para explicar isso, a doutrina da reencarnação é que vem nos dar o fundamento com o qual nós vamos entender que a justiça de Deus só funciona com a reencarnação. Então, aquela criança que nasceu cega, ela nasceu porque alguma coisa ela aprontou em uma vida passada e pediu muitas vezes para vir cega para ver ou reparar ou para ver o que o cego passa, sei lá, por vários motivos. Mas tudo no sentido de progresso espiritual dela. Então, o que nasceu cego não nasceu cego por castigo de Deus. Não existe no vocabulário divino a palavra castigo, embora a gente use de vez em quando e na codificação apareça. Mas lá não existe isso. Lá existe aprendizado. Pode ser com dor ou sem dor, você pode escolher. E a escolha é nossa, não é dele. Já que nossas ações não atingem, por que vai ficar? Né? Uhum. Então, sem a ideia de reencarnação, você não explica essas diferenças que a gente vê à nossa volta. Né? Esse livro aqui de Carl Muller, A Reencarnação Baseada nos Fatos, ele vai me trazer uma informação que eu achei interessante. Então, ele vai falar que a palavra reencarnação foi gradualmente aceita para transmitir a ideia da possibilidade de um espírito humano ou alma ter diversas vidas sobre a Terra. Agora que é o mais interessante que eu quero ressaltar. De acordo com o dicionário inglês Shorter Oxford, foi usada pela primeira vez em 1858. Essa data te lembra alguma coisa, Arthur? Pois é. Bem próxima à publicação do Livro dos Espíritos. Né? Arredondando, nós podemos falar que um ano depois. Então, o Espiritismo que popularizou a palavra reencarnação. Eu não sei se foi Kardec que criou, eu não achei essa informação segura, então eu acredito que não. Mas ele popularizou a ideia com a publicação do Livro dos Espíritos. Com certeza. Uhum. Né? Pode-se perguntar: a origem da crença dos espíritas na reencarnação seria, porventura, por ter sido revelada pelos espíritos superiores? Vamos ver o que Kardec diz do motivo pelo qual ele aceitou a crença na reencarnação. Se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não foi somente porque ela nos veio dos espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica. E que só ela resolve as questões até agora insolúveis, ou sem solução, né? Se nos viesse de um simples mortal, nós adotaríamos do mesmo modo e não hesitaríamos antes renunciar às nossas próprias ideias. Epa! Deu para entender? Então, Kardec está dizendo assim, ó, eu acredito na encarnação porque eu vejo lógica nela e ela explica a justiça divina. Não foi porque os espíritos falaram, não. Sabia disso ou não? Que Kardec tinha essa ideia? Isso vai estar lá na Revista Espírita de 1858, olha para você ver. Então, continua lá. Do mesmo modo, teríamos repelido, embora a vinda dos espíritos, se ela não nos parecesse contrária à razão. Olha lá. Se ela não se parecesse. Se não tivesse lógica, não ia aceitar também, não, hein? Uhum. Como repelimos muitas outras. Opa, repeliu muitas outras, olha aí, ó. Porque sabemos por experiência que não é preciso aceitar cegamente tudo que vem da parte deles. Deles quem? Dos espíritos. Claro. Não mais do que vem da parte dos homens. Por que está falando da parte dos homens? Porque os espíritos são nada mais que homens. Exatamente. E que foram para lá. Entendeu? Uhum. Então é isso aí. Esse eu achei fantástico, essa explicação de Kardec, porque a gente. Muitas vezes as pessoas pensam, eles acreditam porque os espíritos falaram. Tá? O Kardec deixou bem claro, não foi por isso. Pela lógica, pela razão, eu aceitei. Lá na Revista Espírita, assim, a reencarnação não é, pois, uma opinião, um sistema, como uma opinião política ou social, que se pode adotar ou recusar. É um fato ou não o é. Se é um fato, é inútil nos ter do gosto de todo mundo.
Tudo que se disser não o impedirá de ser um fato. Ou seja, hoje o que é que nós temos? Já até falamos aqui, eu queria até olhar e acabei esquecendo. Nós falamos aqui uma certa oportunidade de reencarnações, pesquisas científicas, né? Você lembra? Então, nessa live, nós apresentamos várias pesquisadoras que trazem, assim, de uma forma assim, muito clara, que tem fatos que acontecem, principalmente no caso de lembranças que as crianças têm de outras vidas, que só a ideia de reencarnação pode explicar. Então, a ciência que está provando que é um fato. Então, o dia que a ciência bater o martelo, adianta você negar? Adianta você falar que não está na Bíblia? Não vai adiantar nada. Você vai ficar com a cara de, né, desculpa a expressão, de palhaço, porque tá certo? Não vai ter outra alternativa. Aí eu fico lembrando do Galileu. A Terra não é o centro do universo. Algo mais ou menos assim, né, Arthur? Então, achei essa frase interessante, de Soren Kierkegaard. Ele diz o seguinte: há duas maneiras de ser enganado. Uma é acreditar no que não é verdade. Essa nós sabemos. A outra que é sintomática. A outra é de se recusar a acreditar no que é verdade. Então é o seguinte, você está sendo enganado quando você não aceita ou você não acredita na reencarnação. Ponto. Opção sua. Nós não temos preocupação nenhuma de convencer da reencarnação. Nós estamos tentando explicar que a reencarnação para nós é algo que tem um fundamento lógico. Que mesmo se não tivesse nada na Bíblia, nada que pudesse ideia de reencarnação na Bíblia, não fazia a menor diferença. Para nós, não. Agora, algumas passagens bíblicas que supõem ser contrárias à reencarnação. Então, nós vamos pegar aqui uma fala do site Presbíteros, é um artigo lá do Dom Estevão Bittencourt. Ele testava o espiritismo. Ele batia forte. Batia dessa. Então ele diz assim, nem o Velho nem o Novo Testamento dão testemunho de que algum modo insinue a doutrina da reencarnação. Ao contrário, a Escritura professa categoricamente uma só existência do homem sobre a terra, após a qual cada um é definitivamente julgado. Aí vai citar uma passagem bíblica. Foi estabelecido para os homens morrer uma só vez depois do que ao julgamento. Ele vai citar Hebreus 9:27. Essa é famosa, né? Ao bom ladrão arrependido, diz a Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Bom. Vamos ver aqui. Cada uma dessas duas passagens, porque essas duas merecem uma atenção. Então, a primeira passagem. Então, aqui ele vai falar que ao homem está destinada a morrer só uma vez, né? Após não, vamos voltar lá no início. Então, um negócio interessante ali. Uma só existência do homem sobre a terra, após a qual um homem é definitivamente julgado, não é isso? Então, morreu ou ser julgado. Aí a gente pergunta, e para que o juiz final? Se o já foi julgado? Hein? Contradição, por quê? Tô entendendo, não, hein? Ou será que no segundo julgamento você pode sair do inferno se você for mandado pelo primeiro? Entendeu? Olha você vê. Então, morreu, julgado, vai para o céu, para o inferno, ponto, beleza, é isso que eles querem. Mas vamos lá. Cabe fazermos as seguintes perguntas. Aí eu falo justamente o que eu acabei de falar, né? Eu vou comentar. Se depois da morte cada um de nós é definitivamente julgado, então, para que serviria o tal de juízo final no qual se acredita? Se seremos julgados, então a morte de Jesus não foi para a remissão de pecado, também é outra coisa, acreditam? Ou seja, Jesus morreu na cruz para apagar os nossos pecados, vamos dizer assim. Beleza. Então nós temos que arrumar outro Jesus para morrer, para pagar pelos pecados da humanidade depois da morte do primeiro Jesus até agora. E assim, sucessivamente.
Muita contradição. É demais, demais. E agora não trazer um texto, né, da Elizabeth Clare Prophet, está nesse livro A Reencarnação, o Elo Perdido do Cristianismo. Ela é uma escritora norte-americana. Então ela diz o seguinte: a primeira coisa a ser considerada na passagem deve morrer uma só vez é o seu contexto. Este é o grande problema. Não só, Arthur, não só das pessoas ligadas às religiões, como de muitos espíritas para combater certas ideias que estão surgindo e que não estão muito claras na codificação. Eu não vou mais longe que isso, não. Você entendeu, né? Então, o autor de Hebreus não está tentando negar a reencarnação. Ao contrário, está explicando que o sacrifício dos animais fazia parte da antiga aliança estabelecida por Moisés, deixando de ser necessária na aliança estabelecida por Jesus. Na antiga aliança, os sacerdotes de Israel tinham que fazer muitos sacrifícios, usando sangue de animais. Mas na nova aliança, Jesus derrama o seu próprio sangue em sacrifício, só precisa ser feito uma vez. Deu para entender? É a relação. Então, o que é sacrifício? Sacrifício dessa ideia aqui de apagar a pegada, ou remissão dos pecados. Que é essa, o sacrifício estabelecido por Moisés pelo menos parte deles tinha esse sentido. Então, eles fizeram a mesma coisa que Jesus. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus, lembra do Cordeiro de Deus? E morreu para pagar os nossos pecados. Pronto, aí lascou, né? O que o autor quer dizer com os homens devem morrer uma vez? Uma só vez. Uma só vez? A explicação mais fácil é a de que ele está se referindo ao fato de os nossos corpos mortais morrem uma vez. E é mesmo. Claro. Esse corpo é uma vez só, cara. Morreu, acabou. Ninguém morre mais de uma vez. Não, ninguém morre mais de uma vez, não. Hein? O corpo humano será usado apenas uma vez. Ninguém tentou argumentar ao contrário, com exceção dos cristãos que acreditavam na ressurreição do corpo. E, depois do que vem o julgamento, pode se referir à retrospectiva da vida, como as que foram relatadas nas experiências de morte aparente, ou nas experiências de quase morte. Então, é muito comum, né? Você viu o relato, a pessoa passou por IQM e ela falou, não, eu vi minha vida toda, desde a infância. Então, e os espíritos recém-desencarnados também relatam isso, sabia disso, Arthur? Que um certo momento, reviram a vida toda, como se num minuto tivesse visto tudo, que o negócio ficasse um relâmpago, mas tudo. Há vários relatos. Mas o julgamento depois da morte não exclui a possibilidade do retorno da alma à Terra usando um outro corpo mortal. Pois a passagem não diz, os homens devem viver uma só vez. E eu achei interessante aqui, ó, ali em cima no primeiro parágrafo, ele diz, ninguém tentou argumentar ao contrário, com exceção dos cristãos que acreditavam na ressurreição do corpo. Possivelmente isso também deriva da crença dos judeus na ressurreição dos corpos. Sim. E que possivelmente pode estar ligado a essa vivência deles com os egípcios, porque eles viam os egípcios na momificação dos corpos também, né? Enterrando seus mortos com vários objetos que lhes pertenciam. Então, talvez na cabeça deles, eles acreditavam que os egípcios estavam crendo de que algum dia aqueles indivíduos iriam ressuscitar. A questão da ressurreição do corpo, cientificamente é impossível, cara. Não tem como. Sim. Entendeu? Sem a mínima possibilidade, nem se questiona mais. Vamos lá. A segunda passagem. Eu achei interessante, porque na Bíblia de Jerusalém, essa passagem tem um título, O Bom Ladrão. Ô Arthur, se você não conhecia um bom ladrão, eu te apresento. Vocês falam que todo ladrão é mau, cara, aqui é um bom. Hã? Sim. Aí tá lá em Lucas. Um dos dois malfeitores, porque foi um crucificado um ao lado direito do esquerdo de Jesus, porque Jesus, ou seja, Jesus está no meio, blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu. Nem sequer temes a Deus? Tu que sofres do mesmo suplício, ou seja, está sendo condenado pela mesma pena. Para nós, isso é justo. Ou seja, nós estamos sendo crucificados porque é justo. Nós fizemos alguma coisa para merecer.
né? Então, olha lá, ele fica bem claro. Então, recebemos o que merecemos do que merecemos os nossos crimes. Mas este, se referindo a Jesus, não fez mal nenhum. E acrescentou, Jesus, essa aqui eu adorei, cara. Essa eu adorei. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Eu lembro dos puxa-saco. Quando você estiver na boa, lembra de mim, cara. Entendeu? É igualzinho, cara. Aí Jesus teria dito para ele assim, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Peraí, só pelo fato de Jesus, de ter reconhecido que Jesus era inocente, estava sendo crucificado, ele vai para o paraíso? É só isso? Você não precisa fazer o bem, não, a vida toda, não, para isso? Então é só isso. Mas não é só isso. Vamos lá? Então vamos lá, vamos ler a frase de novo e nós vamos dar uma outra versão para essa frase, beleza? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A importância da vírgula, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O que eu fiz? Muda completamente. Só mudei a vírgula de lugar e mudou completamente o sentido. A segunda frase, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, aplica-se a todo mundo. Um dia nós vamos estar lá. Sei lá quando, mas é bom, né? Agora, hoje estarás comigo no paraíso é um problema sério, cara. Jesus demorou 3 dias aqui na Terra para ir para o paraíso. Aí como é que fica? Aqui ele está falando que hoje, no dia da crucificação, ele ia estar, não é isso? Mas ele demorou 3 dias aqui para subir, como diz outro. E como é que fica? Então, você percebe que o quê? A frase que faria sentido é a de baixo. E os textos em grego... Aramaico, não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha nada. É tudo emendado, uma coisa. O ponto e vírgula ia ao sabor do tradutor. Então, você vê, um deslocamento pequeno que eu fiz na Bíblia, muito pequeno. Né? Mudou totalmente o sentido. Agora você imagina a Bíblia como um todo. Tá certo? Então não dá, né? O que encontramos na Bíblia? Vamos lá. Acho interessante porque a reencarnação tem princípios que estão princípios doutrinários que estão intimamente ligados à ideia da reencarnação. A questão da persistência, a lei de causa e efeito, a lei do progresso, certo? E se a gente prestar atenção, a gente conta tudo isso lá nos textos da Bíblia. Persistência, por exemplo. No livro de Sabedoria e o Jeremias do Antigo Testamento, dos dois. Então, Sabedoria está assim, esse livro de Sabedoria, se não me falha a memória, eu não estou falando bobagem, é atribuído a Salomão. Eu acho que sim, tá? Não dou muito bater o martelo não, mas eu acho que é isso mesmo. Pelo que eu sei também me faz lembrar Salomão. Eu acho que sim, mas não tenho muita certeza não. Eu devia ter olhado e acabei esquecendo. Eu era um jovem de boas qualidades e tive a sorte de ter uma boa alma, ou melhor, sendo bom, olha aqui, sendo bom, vinha um corpo sem mancha. Ué, que é isso, cara? Se ele sendo bom e vem no corpo sem mancha, é porque existia antes do corpo. Aí vem Jeremias e faz assim. Isso seria Deus falando, né, para ele, né? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Olha, ele estava lá na barriga da mãe e ele falou assim, onde você está aqui, eu já te conhecia. Uai, peraí. Ele nem nasceu ainda, como que já conhecia? Pela existência. E antes que saísse da madre que é um termo muito antigo que usava para designar o útero, né? Hoje é em desuso completo. Te consagrei e te constituí profeta às nações. Quer dizer, você estava lá, eu já te consagrei como profeta. Antes de você estar lá, eu já te conhecia. Ou você estava lá no útero, eu te consagrei profeta das nações. Pronto. O que é mais? Presença está aí. Aí vem, supostamente, Paulo, a Efésios, diz assim, Deus, falando de Deus, ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo. Ué, peraí.
Se ele me escolheu antes de criar o mundo, então antes do mundo ser feito, eu já existia, cara. Hein, que legal? É. Ou não? Para mim, né? Lei de ação e reação. Aí Jesus, em Mateus, a cada um segundo as suas obras. Muito evidentes, né? E outra também em Mateus. Aí eu acho que é Pedro, tira a espada para defender Jesus, quando ele está sendo preso. E aí Jesus diz para ele: guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Tá aí a lei de causa e efeito. João. Aí Jesus curou um doente que estava deitado de cama há 38 anos, não fala se... Aí, em princípio, dá a impressão que ele, num certo período da vida, ele ficou doente, né? 38 anos. Então, ele disse assim, ó, Jesus cura, né? Encontrou com ele lá no templo. Falou assim, ó, você ficou curado. Olha agora, não peque de novo para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Opa, peraí. Então, ele foi penalizado por um ato, ou seja, ficou doente por um ato mal que fez. Então, falando, se você fizer outro, você vai... Deu para entender? Vai ser pior ainda. A lei de causa e efeito. E em João de novo, lá, Jesus dizendo, eu garanto a vocês, quem comete o pecado é escravo do pecado. Ou seja, você fica ligado ao erro até que o reparem. Não tem como. Não tem esse negócio de perdão. Não existe isso. O perdão de Deus, ele pode ser entendido assim, é a oportunidade que te dá de você mesmo reparar o mal que você fez. Só isso. E isso eu entendo perdão. Fora disso, nada feito. Esse negócio perdoou. Tipo assim, você pega um dinheiro emprestado no banco, de um volume alto, chega lá no banco, pede o gerente, perdoa essa dívida, ele vai perdoar? O mais que pode perdoar, não, tudo bem, eu vou diminuir os seus juros aqui, ok, mas eu quero meu dinheiro. Tá certo? Aí você acha natural. Mas quando é relação com Deus, não, peraí, você tem que perdoar tudo, peraí, pera ainda, cara, aí não, né? Tem muita coisa estranha, cara. Lei do progresso. Aí Jesus disse, ó, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês. Olha, se eu tenho a possibilidade de ser perfeito, como Deus é perfeito, é óbvio que não chegamos a esse nível evolutivo, é porque existe uma lei de progresso que me faz chegar lá. Essa lei de progresso está atrelada, então, a ideia das reencarnações, que é pelas reencarnações que nós vamos progredindo. E Efésios e Paulo, a meta é chegarmos a ser o homem perfeito. A meta é chegarmos a ser o homem perfeito. Olha, na plenitude do Cristo. Meu amigo, mais claro que isso, tem gente. Cristo, ao que nós sabemos, é o Espírito puro. Para a gente chegar lá, nós não somos Espírito puro. Para chegar lá, nós precisamos... Então, tem um caminho a percorrer que vai nos fazer progredir para chegar lá. Progresso moral e espiritual. De conhecimento também, né? Aí e João também. Essa aqui eu acho que aplica-se muito também à doutrina espírita, que as pessoas não percebem. Então, Jesus diz aos discípulos dele, aqueles, né, que estavam coladinhos com ele, que eles ensinavam mais coisas do que a massa, né, do povo. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito de verdade, ele caminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará no seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. Ou seja, então está falando assim, ó, hoje eu não vou falar umas coisas para vocês que vocês não vão entender, mas lá na frente, quando vocês progredirem, vai vir alguém que vai explicar, vocês vão entender tudo. E aí, você lembra, eu lembrando da codificação, que as pessoas querem que os espíritos tenham falado tudo, e os espíritos não falaram tudo, porque nós não somos capazes de suportar. Tem que esperar o tempo, tem que esperar o fruto amadurecer para julgar novos ensinamentos, não adianta. É o processo natural de ensino. E quer que o Kardec tenha falado de tudo sobre tudo. Uns, né? Porque os outros já põem o final no que falou e morreu Bahia, né? Como diz o outro. É difícil, cara.
significados do termo ressurreição na Bíblia. Esse tópico aqui, vocês vão ver que é uma confusão danada que faz. Então, no Oré, nós vamos encontrar vários significados da palavra ressurreição, e um deles é esse aqui. Ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar. Ressurgência. Aí eles explicam. Na doutrina cristã, o surgir para uma nova e definitiva vida, distinta e, em certa medida, oposta à existência terrestre, então seria uma vida espiritual, né? E que, a partir da ressurreição de Cristo, aguarda todos os fiéis cristãos. Então, Cristo ressuscitou, todo mundo vai ressuscitar, vai ficar numa vida diferente, numa vida espiritual diferente da vida terrena. Então, esse ressuscitar seria aqui. Não está definindo também se é em corpo ou não é em corpo. Mas como tem a crença que Jesus ressuscitou em corpo físico, aí acredito que nós também seremos ressuscitados em corpo físico. Então, a confusão está feita, né? Vamos lá. Então, podemos concluir que a ressurreição é a ocorrência que faz voltar à vida, tornar a viver ou reviver quem passou pelo momento da morte física. Sem dúvida que também poderemos considerar a ressurreição como sendo a volta do espírito à sua condição anterior no mundo espiritual. Ou seja, como a ressurreição do espírito. Sim. Né? Uhum. Analisando o uso da palavra ressurreição na Bíblia, nós encontramos os seguintes significados. Pode ter outros, e não quer dizer que eu estou certo. Eu vou pegar o que eu entendi, vou trazer as passagens que dá base a esse entendimento meu, mas não vou bater o martelo que eu estou certo. Tá? São percepções que cada um tem, são diferenciadas, então tudo bem. Então, primeiro o significado que eu percebi é a alma voltar à vida espiritual. O segundo, a volta de um espírito que passa a influenciar uma pessoa viva. Terceiro, voltar a viver no mesmo corpo. E o último, quarto, voltar a viver em um novo corpo. Então, esse o quarto que é a ideia da reencarnação. Né? Então, eu já coloco também que não temos conhecimento de que algum teórico defenda essa nossa tese, que conforme se verá, eu espero, né, pelo menos é que eu espero, estará evidente nos textos bíblicos. Então, eu vou tirar dos textos, não vou ficar inventando moda, né? Então, vamos lá. Voltar à vida espiritual. Marcos, então, assim, depois de ressuscitar Jesus, né, na manhã do primeiro dia após o sábado, então, no domingo, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Então, está falando da ressurreição de voltar à vida. Certo aqui? A vida no mundo dos espíritos. Porque, embora a crença seja, como eu disse, seja que tenha vindo no corpo físico, nós sabemos que não foi. Então, o ressuscitar aqui dentro da análise que a gente faz, que ele apareceu, quem aparece é espírito, né? Como você fala assim, apareceu nos textos para espíritos ou para seres espirituais, né? Então, se Jesus apareceu em espírito, né? Ele apareceu para Maria Madalena, depois para mais 2, depois a 11 discípulos, depois Paulo fala para mais de 500 pessoas. Então, essa aparição de Jesus aqui foi fruto da ressurreição. Então, o espírito dele voltou, aparece na vida, volta à vida espiritual. Olha aqui. Esse coloca Jesus numa pergunta capciosa lá. Então, fala assim, mestre, Moisés diz, se alguém morrer sem ter filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva. Pois bem, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu. Do mesmo modo, o segundo, o terceiro, até que a mulher casou com 7 irmãos. Tá certo? Aí, olha a pergunta. Na ressurreição, pois é, de qual dos 7 ela será mulher? Ela será mulher. Então, ele tem 7 irmãos casar com essa. Lá do lado de lá, ela vai ser mulher de qual deles? Jesus respondeu. Vocês estão enganados. Na ressurreição, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Anjos são seres físicos ou espirituais? Espirituais. Então, onde está a ressurreição do corpo aqui?
Porque em um certo momento você vai ver lá que anjo, dentro do conceito da época, era o espírito da pessoa. O anjo era uma palavra que designada do espírito de uma pessoa. Né? Então está aqui bem claro, a ressurreição em espírito, voltar à condição de espírito, né? E aí, Mateus, e quanto à ressurreição, será que não leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então presta atenção. Quando Jesus cita Abraão, Isaac e Jacó, ele está citando nomes ou pessoas que já morreram, ok? Uhum. Então ele continua lá, ó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ué, peraí, mas dos vivos. Mas peraí, ele está falando de morto, fala que ele não é Deus de morto, é dos vivos, então significa que o quê? Que esses três estão vivos em algum lugar. É. No plano espiritual, não tem outro jeito. Uhum. Né? Voto do Espírito que passa a influenciar uma pessoa. Veja, esse aqui é o Herodes. Então, Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara conhecido. Herodes dizia. Então, ouvindo o que Jesus fazia, ele pegou e falou assim: ó, João Batista ressuscitou dos mortos. Deu para entender? Uhum. E é por isso que o poder de fazer milagres opera nele. Ó, peraí, o que é isso que ele está querendo dizer? Ou que eu entendo? Ele está falando assim, ó, Jesus faz esses milagres porque o Espírito de João Batista baixou nele, cara. Tá certo? É isso que você dá para entender ou não? É, sim. Né? É. Então, repetir, Herodes. É João a quem fiz degolar, que ressuscitou. Olha aí para você ver. É. Ressuscitou, está influenciando o cara lá e tal. Uhum. Então, é importante assim, que a palavra ressuscitar tem significado diferente. Isso que é o ponto mais importante. Sim. Tá? Não pensar que ressuscitou está voltando em corpo. Não é só isso. Não. É esse que é o ponto mais importante que a gente quer trazer aqui. Voltar a viver no mesmo corpo. Narrativas com ressurreição no Novo Testamento. Então, Jesus ressuscita a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Pedro é citado por ter ressuscitado uma jovem chamada Tabita. E Paulo faz voltar à vida o menino Eutico, que supostamente havia morrido ao cair de uma janela do terceiro andar. Então, que tem isso aqui, se de fato morreram, certo? Uhum. Eles voltaram ao mesmo corpo. Mas, será que é isso? A morte do corpo desfaz os laços que une a alma. Então, aqui nós temos o quê? Uma representação de uma pessoa morrendo. Uhum. Né? Então, aqui nós temos o espírito da pessoa, que na verdade nós não vemos o espírito, nós vemos o perispírito, que tem a forma dele que ele tinha quando vivo. Uhum. E a morte é exatamente isso aqui, ó. O que é isso aqui? É o rompimento do cordão de prata que liga o espírito ao corpo físico. Ok? O espírito ao corpo físico. Rompeu, morreu. Entendeu? E aqui não tem jeito, não tem como unir mais, não, cara. Acabou, tem jeito. Morreu, é só outro corpo. Então, se aquelas pessoas que foram citadas aqui de fato morreram, não tinha como voltar à vida. Claro. Se voltar à vida, é porque não morreram. Desacordaram, qualquer coisa, menos morrer. Entendeu? Será que nesses casos ocorreu provavelmente uma morte? Observa-se que no caso da filha de Jairo, Jesus afirmou, está literalmente no texto, tá? A menina não morreu, está dormindo. Então, está registrado em Mateus, Marcos e Lucas. 3 evangelhos. Em relação a Lázaro, que só narrado em João, a coisa é mais complicada, pois, apesar de Jesus ter afirmado que essa doença não é para a morte,
e que nosso amigo Lázaro dorme, o texto bíblico apresenta uma contradição a partir do versículo 13 a 16, dizendo que se trata de morte, que se trata mesmo de morte. Então, existe na narrativa uma coisa que contradiz. Então, nós vamos ver primeiro o texto sem os versículos 13 a 16, para depois ver o 16 isolado, 13 a 16 isolado, para a gente entender o que está falando. Ok? Então, lá. Um tal de Lázaro tinha caído de cama. Então, as irmãs mandaram a Jesus um recado que dizia: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quando viu que ele estava doente, ficou ainda... Não, quando ele viu, não. Quando ele ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde está. Muito amigo, né, cara? O cara morre lá, o amigo dele morre, e fica 2 dias no lugar ainda. Só então disse aos discípulos: então, passou 2 dias, vamos outra vez à Judéia. Jesus acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu. Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Aí eu já pulo os 13 ao 16, ok? Uhum. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros apenas. Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele e disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: onde vocês colocaram Lázaro? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chegou ao túmulo, era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus falou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal. Faz 4 dias. Jesus disse: eu não lhe disse que, se você acreditar, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus gritou bem forte: Lázaro, foge para acordar o cara, que ele não está dormindo. Lázaro, saia para fora. O morto saiu. Só um detalhe interessante aqui, porque talvez lá na frente eu não sei se eu vou falar, ou se tem. Marta, irmão do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal. Como é que ela estava cheirando mal se o túmulo estava fechado? E a pedra ainda não tinha sido tirada. Só tirou depois. Então ela supôs. Supôs. 4 dias lá, então supôs que estava cheirando mal. Tá? Tudo bem, supor. Até eu suporia, né? Qualquer pessoa. Qualquer um aí. Não? É um comentário normal antes de se abrir um túmulo, né? Então, veja bem. Então, aqui lá no versículo 1 a 12, o mais importante é dizer assim: Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Então, Jesus não disse que ele estava dormindo? Uhum. Então tá. Agora, veja o que está no versículo 13 a 16. Jesus se referia à morte de Lázaro. Olha você ver a contradição. Mas os discípulos pensaram que estava falando do sono natural. Então, Jesus falou claramente para ele: Lázaro está morto. E me alego por não ter estado lá, para que vocês acreditem. Caraca, o irmão dele, o amigo dele morre fazendo bem que eu não estava lá. Agora vamos para a casa dele. Então Tomé disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que lá estava no túmulo. Deu para entender? Então Jesus falou que ele estava dormindo, que a doença dele era para a morte. Agora que ele chegou lá que estava morto. Mas que é isso? Não bate, cara, não bate. Então, os textos, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes tem esses problemas. Tem um texto lá de Judas, vai ter esse mesmo problema. Então, vai falar, Judas, Jesus foi levado ao Pilatos, tal. Aí Judas, arrependido, foi e se enforcou. Mas peraí, aquele momento ele só foi levado, ele não tinha sido condenado ainda não, cara. Ele foi condenado lá embaixo, no versículo 25. Deu para entender? Então, se você não prestar atenção no texto, você vai ver que você passa por cima, vamos dizer assim. O tem tá lá na cara da gente, a gente passa por cima. E foi o que eu percebi. Não, isso aqui não tem lógica. Fala que estava dormindo, depois falou lá estava morto. Então, para mim, na minha opinião, posso estar errado, claro, o versículo 13 a 16 é um acréscimo. Sinto muito.
Certo? A opinião de Kardec sobre o caso de Lázaro. Se mesmo na atualidade as aparências enganam por vezes os profissionais, como mais frequentes não haviam de ser os acidentes daquela natureza, num país onde nenhuma precaução se tomava contra eles e onde o sepultamento era imediato. É, pois, de todo ponto provável que, nos dois casos acima, seria o Lázaro e a filha de Jairo, né? Apenas síncope ou letargia houvesse. O próprio Jesus declara positivamente que, com relação à filha de Jairo, esta menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. E lá ele não falou a mesma coisa de Lázaro? Ele dorme, essa doença não era para a morte, depois fala que morreu, no texto, não bate, cara. Aí continua Kardec, né? Dado o poder fluídico que ele possuía, Jesus, né? Nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, que é o seja de Jesus, haja reanimado os sentidos, entopor que haja mesmo feito voltar ao corpo, então ele não estava desligado, prece abandonar, ainda fica mais claro ainda, né? Uma vez que o laço perispirítico ainda não se rompera definitivamente. Olha, cara. Então ele está falando aqui mais ou menos, se rompeu, danou-se. Aí não volta mais não. Mas como não rompeu, né? Poder de Jesus, por fluido sim, muito benéfico, fez o homem reviver, né? Numa boa. Então, para os homens daquela época, que considerava morto o indivíduo desde que deixava de respirar, tá vendo? Parou de respirar, morreu. Aí. Havia ressurreição em tais casos. Então, o cara parou de respirar, depois voltou à vida, ressuscitou. E o que é a experiência de quase morte hoje? Registrada aos milhões por aí afora, pelo mundo afora. Não é a mesma coisa, não? Mesma coisa. Todo mundo morreu, voltou, e se ele ressuscitou, então? Não, voltou porque não morreu. Né? Mas o que, na realidade, havia era cura. Então, aquele caso de Lázaro curou, pô. E não a ressurreição, na acepção legítima do termo. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, de nenhum modo infirma este princípio. Ele estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro. Sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. Acrescenta que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Acrescenta, igual eu falei, do cheirava mal, é suposição, mas tudo bem. Né? Esta alegação também nada prova, dado que em certos indivíduos a decomposição parcial do corpo. Ele entra em letargia e já começa a decompor o corpo. E começa a decompor, começa a feder. Não tem jeito, uma coisa puxa a outra. Né? A morte se verifica quando são atacados os órgãos essenciais à vida. E quem poderia saber que Lázaro já cheirava mal? Foi sua irmã quem disse. Mas como sabia ela? Tá vendo? Que a própria Kardec questiona. Por haver já 4 dias que Lázaro foi enterrado, ela o supunha. Nenhuma certeza, entretanto, podia ter. Podia ter. Muito suposição claro. Pura. A explicação de Kardec. E eu acho que aqui ele mudou os termos, o significado dos termos. Uma certa confusão. Né? Ele diz assim, a letargia e a catalepsia diferem uma da outra em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências de morte, quando na verdade, segundo o que eu pude apurar, posso estar enganado também, isso acontece com a catalepsia, que dá a ideia de morte. A letargia, a pessoa fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente. Então, é parcialmente, né, adormecido, vamos dizer assim. O que torna inconfundível com a morte. Quer dizer, então, na letargia, sabe que não morreu. Né? Ele trocou aí, realmente. Ele trocou, sim. Eu acho que trocou. Então, a letargia é sempre natural, a catalepsia é, por vezes, magnética. Então, essa é a inversão aí que eu percebi. Então, aí eu peguei lá o Dr. Hernando Guimarães Andrade, né, de novo,
A catalepsia é um estado envolvendo a súbita suspensão da sensação e da volição, seria da vontade, bem como a parada parcial das funções vitais. Então, ele falou isso da letargia, tá vendo aqui, ó? Então, realmente está confirmado que houve a inversão a mudança dos significados, ok? Uhum. Então, isso é isso. Só para ter essa ideia. Voltar a ver em um novo corpo. Opa, agora aqui nós estamos diante da reencarnação, não tem outro jeito. O Tetrarca Herodes ficou muito perplexo por alguns dizerem: é João que foi ressuscitado dos mortos. E outros, é Elias que reapareceu. E outros ainda, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Olha, como que um dos antigos profetas ressuscitou ali no corpo de João Batista ou de Jesus, se não foi para a reencarnação? E lá nós provamos que eles acreditavam na reencarnação. Então não é ideia absurda eles suporem que Jesus podia ser um dos antigos profetas. Por que não? Né? Não foi falado que uns voltam a essa vida, né? O José. Então, os profetas voltam. Os outros ficam tudo presos lá. E Lucas de novo, né? Jesus perguntou: quem diz às multidões que eu sou? O que esse pessoal está pensando de mim aí, né? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista. Olha, só um detalhe: João Batista Jesus não poderia ser porque eles foram contemporâneos. Tá? Então, só por aí. O outro que é Elias. Elias poderia ser, mas não vai ser porque nós temos outras informações aqui que nós vamos trazer. Mas outros acham que tu és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Essa palavra ressuscitou duas vezes aqui. Tem ideia de reencarnação ou não? Sim, claro. Né? Aí vem Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai explicar a ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. Nós provamos. Sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas. Então, eu não conhecia tudo, né, mesmo. Porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sim, sem saber precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designava pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida o corpo que já estava morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos deste corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Ou seja, a ressurreição do final dos tempos também não pode ocorrer, porque aquele corpo decomposto, os elementos espalhou para o espaço afora, que foi formado novos corpos. Então, aquele corpo, com aqueles elementos que ele tinha, sem chance, não tem como. Né? Então, a reencarnação é a volta da alma ao espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, o que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem a outros profetas. Se, portanto, segundo a crença dele, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, é aqui nós fechamos, logo após a caída do Arthur, nós fechamos o tema de hoje, né? A apresentação de hoje, nós deixamos o resto para a próxima semana, senão ia estender demais, só que já deu quase 1h30, né? Não tem muita coisa, mas achei melhor separar mesmo, para dividir em duas partes, para ficar mais fácil e não sair na correria aqui para tentar explicar tudo. Eu não sei o que aconteceu com o Arthur. Deixa eu ver se
tem alguma coisa aqui que precisa de ser explicado. Eu sinto muito, Cláudio, mas veja bem, se uma das bases do Espiritismo são os ensinamentos de Jesus, esse pessoal que não lê a Bíblia, Bíblia aqui, entenda-se, Evangelho, tá? O Evangelho especificamente, então não é espírita, pô. Porque se eu não sei os ensinamentos de Jesus, como é que eu vou colocar em prática? Então tem que estudar para aprender, não tem jeito. Tem que ler mesmo, sim. E a Bíblia como um todo, Kardec diz assim, se você olhar na Bíblia, você vai ver que muitos fenômenos espíritas estão lá. Então, você tem, muitas vezes, fonte para provar que os fenômenos espíritas existiam dentro da cultura judaica. É a prova concreta e real que está lá. Por exemplo, nós temos lá no Novo Testamento a materialização de Moisés e Elias conversando com Jesus. Ali, a manifestação de espírito. Lá no Antigo, nós temos o rei Saul indo à cidade de Endor, através da pitonisa, pede para ele evocar o espírito de Samuel, ele se apresenta, conversa com Saul e pronto. E aí, como que não? Então, sim, tem que estudar, sim. Só que a nossa visão tem que ser diferenciada. Não pode ser aquela dogmática, né, e fechada, que tudo é verdade e não pode questionar nada. Aí sim, aí eu concordo. Vamos ver, esse pedido está preparado para a humanidade. É isso aí, Chile. Mal para não tem como, não tem como. Não tem como você já tá falando. O cidadão fica contente. Ai, ai. Não estou conseguindo visualizar. Quem é isso? Rei Rai TV? Será que é o Arthur? Caiu? Bom, gente, o que a gente tinha para hoje, então, era só isso. Daqui a 14 dias nós vamos falar a segunda parte, aí nós completamos esse estudo. Se tiver alguma coisa aí de dúvida também, vocês podem anotar aí, da próxima vez a gente pode comentar alguma coisa. E eu tenho também, sem quem quiser, né? O e-book disso aqui, né, que eu vou citar lá, mas quem quiser ir lá no meu site, se não me engano, lá, a Reencarnação, tá? Eu tenho uma série de e-books relacionados, uma série de 10 e-books relacionados a temas bíblicos, e a reencarnação é um deles. Então, tudo que a gente falou e vai falar na próxima já está lá dentro de alguma forma, tá? Este material que eu trabalhei aqui hoje, se alguém quiser, só passar um WhatsApp para mim, um e-mail para mim, que eu envio na boa, tá? Sem problema nenhum, tá? E de repente tem alguém que faz palestra e que quer usar esse material, não, tá? Para mim, sem problema nenhum, tá? E no mais, então, agradeço a presença de todos, um forte abraço para todos e, se Deus quiser, até daqui a 14 dias. Forte abraço. Fique com Deus.